Guerra Fria e o cinema. Tu sabe que o período da Guerra Fria é aquele período imediatamente após a Segunda Guerra Mundial que vai se estender até a desintegração do bloco soviético no início dos anos 90. Essa Guerra Fria ela é chamada de fria porque era um confronto inviável entre essas duas superpotências, Estados Unidos e União Soviética. Ela foi um conflito de viés mais ideológico, perfeito? Mais político, mas que vai ser marcado também por uma série de conflitos indiretos entre essas duas superpotências. Perfeito? Um dos elementos usados para levantar esse ideal dessa Guerra Fria vai ser o cinema. O cinema vai ser uma arma utilizada em ampla escala para poder justificar essa luta entre Estados Unidos e União Soviética. O caso dos Estados Unidos ele é bem específico e ele é bem pontual. E nós temos dois personagens que fazem parte da agenda política americana no contexto da Guerra Fria. O Rambo e o Rocky. O Rambo e o Rocky. Perfeito? Num contexto de guerra do Vietnã, os americanos eles tomaram mais covada naquela guerra, certo? E para tentar diminuir um pouco o atrito com a opinião pública, com a população americana que era contra esse conflito, eles vão inventar um cara chamado Rambo, o Rambo 1. O Rambo 1 é o veterano do Vietnã que volta para os Estados Unidos e é mal recebido pela comunidade. No finalzinho do filme, depois ele destruiu uma cidade inteira, ele fala: eu tava lá lutando pela liberdade de vocês, estava lutando pela democracia, e é assim que eu sou recebido. Funcionou. Politicamente funcionou. As pessoas adoraram o Rambo e depois conseguiram até botar um pano quente em cima do fiasco que foi a Guerra do Vietnã. E quando o Rambo não é o Rambo 1, ele foi o Rambo 2. O Rambo 2 é o cara que se vingou da Guerra do Vietnã, porque ele voltou pro Vietnã para soltar os últimos soldados que estavam presos em campos de concentração. E por fim, nós temos um Rambo 3, em meados dos anos 80. É um cara que vai até o Afeganistão ajudar então os mujahedins, os talibãs, né, os muçulmanos, a lutar contra o domínio soviético no Afeganistão. Então, bem importante lembrar, pode aparecer na tua prova o cinema como uma arma política, como uma arma de doutrinação ideológica. Lembra que quando o Rambo não é o Rambo, ele é o Rocky. E do Rocky a gente vai ter que lembrar do Rocky 4. Perfeito? O Rocky 4, porque não houve o combate olímpico, certo? Porque Estados Unidos não participa da Olimpíada de Moscou e a União Soviética não participa da Olimpíada de Los Angeles de 84. Então o cinema tratou de botar esse duelo. Perfeito? O Rocky 4, certo? Começa o filme com um russo gigantesco matando um amigão do Rocky, que é o Apollo, que é o cara que ensinou o Rocky a lutar, certo? E depois o Rocky ele vai querer se vingar do amigo e vai até a União Soviética lutar com o cara. Depois de ele levar tipo 1 milhão de socos, ele consegue ganhar a luta, ele abraça o boxeador soviético, pega o microfone e fala: é muito melhor dois caras se matando dentro de um ringue do que dois países se matando em uma guerra. Everybody can change. Todo mundo pode mudar.